Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as eleições municipais 2024, com foco nas mudanças, na legislação eleitoral e como que Guarulhos reagiu a essas mudanças. Entre elas, a redução no limite de número de candidaturas por partido. Essa foi a primeira eleição com a participação das federações e também vamos falar sobre a distribuição das sobras do coeficiente eleitoral e a proporcionalidade de distribuição de fundos e também de tempo de rádio e TV entre mulheres e negros. E, é claro, vamos tratar aqui das fake news. Então, esses são alguns dos temas que a gente vai tratar e também analisar como que Guarulhos respondeu nas urnas com relação à composição partidária da Câmara. E tudo isso a gente conversa com os nossos dois convidados de hoje, doutor Regis Rocha, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Guarulhos. Muito obrigada pela participação no Câmara em Pauta, doutor Regis. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Já tive em muitos momentos participando da Escola do Parlamento, né? E foi uma experiência muito interessante, mas de qualquer forma eu agradeço a oportunidade a todos que estão participando, nos assistindo. E também dizer aqui em nome da OAB Guarulhos, né? Eu trago aqui um abraço, né? Em nome do nosso presidente Abner, e nós estamos aqui, né, na oportunidade para tentar trazer um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento, da vivência nesse último pleito agora de 2024. E nós contamos hoje com a participação do professor Vinícius Alves, ele que é cientista político e dá aulas da disciplina Policy Making, Agenda 7, em a dinâmica dos poderes na República, do curso de mestrado de Políticas Públicas e Gestão Governamental do IDP, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que fica aqui em São Paulo. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite para participar do Câmara em Pauta, professor. Eu que agradeço, muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer conversar com vocês e com todos que nos acompanham. Então vamos começar o programa falando de uma coisa bem interessante, não foi muito divulgada, mas que eu acho que tem um efeito nas eleições, que foi a redução do número de candidaturas, no caso, né, do cargo de vereador por partido, né? Anteriormente, né, nas eleições anteriores, essa distribuição era o seguinte: o limite era 150% ou 200% do número de assentos aí de cada Câmara Municipal. No caso de Guarulhos, seriam o dobro de 34, seriam 68, seria o máximo. Só que essa mudança agora, em vez de 50 e 150, mudou para 100, 100 mais 1, né? Isso acabou reduzindo o número de candidatos, né, no período eleitoral aí, nessas eleições. Aqui em Guarulhos foram 638 candidaturas nessas eleições a vereador e no passado foram 1.168, ou seja, houve aí uma redução de 45%. Queria perguntar para o doutor Regis o que isso muda na eleição na prática, né? Aí houve uma redução grande de candidatos, tem alguma consequência, né, na distribuição de tempo, de fundo eleitoral? Explica para a gente. Bom, no primeiro lugar, assim, ao meu entendimento, essa redução, ela, em razão dessa mudança, né, com relação com esse coeficiente eleitoral, já foi proposital no sentido de diminuir realmente o número de candidatos, né? Então, quer dizer, nós tivemos, por exemplo, aí candidatos à reeleição, candidatos que pela primeira vez saíram candidatos, tiveram uma quantidade expressiva de votos e não conseguiram se eleger, né? Esse cálculo é um cálculo diferenciado. Nós, por exemplo, tivemos recentemente, antes mesmo, na época de pré-campanha, nós fizemos uma palestra
né, justamente com um advogado da nossa comissão que proferiu uma palestra justamente explicando como é que funcionava esse cálculo do coeficiente eleitoral. Então, realmente, essa mudança do coeficiente eleitoral partidário, houve um reflexo realmente na redução. E isso também contribuiu na assertiva, no sentido de que muitos candidatos que tentaram entrar, né, apesar de terem números expressivos de voto, não conseguiram a cadeira desejada. Então, isso já foi um reflexo interessante que aconteceu. Então, na minha opinião. Então, é interessante observar que houve aí uma redução né, do número de candidaturas, né, por conta dessa alteração na legislação. Eu queria, professor Vinícius, que o senhor falasse para a gente como que isso se reflete no próprio processo eleitoral, na questão democrática, reduzir a quantidade de candidatos participando, como que isso se reflete, né, nas eleições, nas opções do eleitor, como que a gente pode entender isso? Sim, eu acho interessante a gente conversar sobre o funcionamento, né, da representação proporcional. O que acontece quando a gente tem uma disputa que não é majoritária, que não é simplesmente reunir uma maioria simples de votos para ser eleito, né? Então, a gente tem, nas disputas para cargos legislativos no Brasil, né, para vereadores, para deputados federais e deputados estaduais, um cálculo que envolve a gente estabelecer, né, o quociente eleitoral, que nada mais é que a divisão entre o número de votos, né, válidos, pelo total de cadeiras que tem, né, no caso, na Câmara Municipal, e a gente tem uma representação proporcional no Brasil que é de lista aberta, né, o eleitor, ele escolhe dentro, né, de uma lista de candidatos ali que cada partido oferece, ou às vezes, né, de uma coligação, ou caso da federação também, ele pode votar tanto no partido, mas ele pode escolher um candidato. E aí, ao escolher esse candidato, ele posiciona esse candidato no topo da lista de cada partido ou de cada coligação. Isso, claramente, os partidos antes recorriam, né, a um grande número de candidatos, buscando superar esse quociente eleitoral para tentar fazer mais cadeiras, né, no legislativo. Quando a gente diminui o número de candidatos, obviamente a gente também pode esperar uma redistribuição em termos de recursos competitivos, né, dentro de cada lista. Então, a gente está falando aí agora de uma redução de candidatos e tem implicações, né, na dinâmica, como o Dr. Regis colocou, na competição, certamente, para a competição isso traz reflexos, mas também a gente consegue olhar para a composição da Câmara, né, que foi eleita para Guarulhos, para a próxima legislatura. E a gente observa que, embora tenha acontecido, né, uma redução do número de candidatos, a Câmara ainda é muito fragmentada. A gente tem muitos partidos, né, com representação. A gente tem 17 partidos que conseguiram ao menos uma cadeira. A gente tem um primeiro grupo aí de partidos, né, o Republicanos e o PSD, que fez 5 cadeiras, né? O PT, o Mobiliza e o Democracia Cristã fez 3, né? Fizeram 3 cadeiras cada. O Novo e o PL com 2 e uma série de outros partidos com apenas uma cadeira. Então, assim, embora a gente tenha um número, né, menor de candidatos, isso não foi suficiente para a gente vislumbrar uma redução no grau ali de fragmentação do sistema partidário ali municipal no âmbito de Guarulhos. Ou seja, né, reduziu o número de candidatos, né, 45%, uma redução expressiva, mas a fragmentação continua, né, não reduziu também o número de partidos por conta disso, né? Sim, os candidatos que foram, né, assim, mais competitivos dentro de cada partido, eles ajudaram a bater, né, esse quociente. Então, pelo menos aí 17 partidos chegaram, né, 17 partidos conseguiram acessar pelo menos uma cadeira na Câmara Municipal de Guarulhos, e a gente tem, eu calculei um indicador aqui
que é tradicionalmente utilizado pela ciência política, né, pelos cientistas políticos, que é o número efetivo de partidos, né? A gente, considerando a proporção de cada partido, né, na Câmara, a gente pode estimar quantos partidos a gente teria efetivamente, assim, né, na disputa. Ou, na verdade, aí já considerando a distribuição de cadeiras, né? Então, a gente tem 17 partidos, mas a gente tem pelo menos 11 que são capazes, assim, né, são decisivos para a dinâmica da próxima legislatura. Certo, a gente vai se aprofundar mais um pouquinho sobre isso, mas um pouco mais para frente na nossa discussão. Agora, tem uma coisa interessante que aconteceu nessa eleição, foi a primeira eleição municipal com a participação das federações. Doutor Regis, aqui em Guarulhos a gente teve as federações, né, e também as coligações. Quais as diferenças entre uma e outra? Bom, vamos lá. A título de federação, nessas últimas eleições, nós tínhamos aqui a questão que era a Federação PT, o PCdoB, o PV, PSDB, se não me engano, Cidadania, o PSOL e a Rede. O que acontece? Existe uma diferença muito significativa, o que é a federação e coligação. No caso da federação, tem aquele prazo mínimo de 4 anos, né, que ela de existência da federação. E o que acontece na questão que quem está na federação, por exemplo, o partido que está na federação, o partido ele pode até sair em tese, sim, mas ele fica com a questão sem o fundo partidário. Então, ele tem que completar os 4 anos para poder... Então, isso foi um problema, ao meu ver, também, que aconteceu, né? Dessa questão das federações com relação às coligações. A coligação, assim, terminou a eleição, volta tudo como antes, né? Então, se houve uma coligação, aquela coligação se desfaz. Já na federação, acabou sendo um problema para esse pleito, né? Por conta disso. Porque não poderia ter, teria que ter essa questão dessa fidelidade, não pode sair antes dos 4 anos. Então, isso realmente foi um problema, né? Eu não sei como é que foi, até porque eu não tenho informações, assim, na prática de como ficou a situação, mas eu tenho situações que membros de um determinado partido não ficavam impedidos de apoiar outro por conta dessa questão da federação, o que é diferente na coligação. A coligação, isso não é nenhum tipo de impedimento, né? Terminou a eleição, se desfaz. E a federação não, né? Então, eu acho que uma das... é aquele negócio, a federação é de abrangência nacional, tanto para eleições majoritárias ou proporcionais, então não muda nada o cenário. Então, nós tivemos situações aqui, realmente de dificuldade de um candidato poder apoiar de um determinado partido ou outro, do impedimento não da pessoa, né, do desejo daquele candidato, né? Mas sim por conta dessa questão da federação partidária, que era um impedimento. Então, realmente, pelo que eu fiquei sabendo, aí, as informações, inclusive, foi que realmente nesse pleito teve dificuldade nesse sentido aí, né? Então, eu não sei, isso acho que é uma coisa que tem que se aprimorar, né? Foi a primeira, o professor Vinícius me corrija se eu estou enganado, mas foi a primeira eleição municipal com a federação, né? Se não me engano, é isso? Sim. E com esse formato, então, assim, eu fiquei sabendo de grandes dificuldades. Eu não sei como é que isso foi resolvido na prática, né? Claro. Como se tem que sempre ter o jeitinho brasileiro, né? Talvez isso tenha se resolvido de uma outra forma, mas realmente pela questão legal não era possível realmente, e isso é um problema. Então, isso é uma coisa que esse formato precisa realmente ser verificado. Não foi a primeira vez que teve, então não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas, enfim, esses partidos que estiveram federados, né, vamos dizer assim, realmente ficaram meio que amarrados aí na situação. Professor Vinícius, como que o senhor avalia o desempenho das federações nessa primeira eleição em nível municipal? O doutor Regis já explicou para a gente que é mais difícil se movimentar politicamente dentro de uma federação, né? A federação aconteceu direcionada à eleição majoritária, aliás, a eleição proporcional para vereador, e a majoritária ficou ali com as coligações, né? Que, como o doutor Regis explicou, elas se desfazem, né? Aí
assim que termina o pleito. Como que o senhor avalia esse primeiro momento aí das federações nas eleições municipais? Bom, as federações foram pensadas, né, assim, como uma estratégia de induzir, de alguma maneira, né, a maior racionalidade assim, dentro do nosso sistema partidário. A gente tem um país com um número expressivo, né, de legendas, e algumas delas tinham dificuldade, né, assim, eles enfrentam dificuldade para superar o quociente partidário sozinho, né, assim, então a gente tem uma noção aí de que os partidos se aglutinam, né, em federações, buscando superar, né, uma cláusula de barreira que em algum momento poderia ser impeditiva para o partido continuar existindo. Então, essa inovação, ela vem nesse sentido, né, de tentar aglutinar partidos que têm interesses, né, próximos, mas ela também induz alguma dose de tensão, né, porque, como o Dr. Regis colocou, ela tem um prazo fixo para acontecer, então, assim, a gente vai avaliar quais são os efeitos na disputa aí, vamos colocar intrapartidária, né, porque não são partidos que deixaram de existir, eles estão associados para a competição eleitoral durante um determinado período, mas eles vão avaliar, depois desse período, qual foi o saldo, né, assim, em termos de cumprir com as expectativas das lideranças políticas de cada partido. E a gente vê, por exemplo, especificamente sobre a Câmara de Guarulhos, a gente teve 3, né, federações competindo, né, o PSDB Cidadania, que ficou com uma cadeira para o Cidadania, não ficou com o PSDB, não conseguiram bater, né, assim, obviamente, quando 2 partidos, né, dessa dimensão se juntam, né, eles esperavam, ao menos, ali, que fossem, o resultado fosse melhor, né, mas, assim, conseguiram uma cadeira apenas. O Brasil da Esperança, na Federação Brasil da Esperança, que tem o PT, PCdoB e PV, conseguiu 4 cadeiras, mas o PV, né, não conseguiu nenhuma cadeira, e Pessoal Rede foi uma situação mais, vamos colocar aí, ideal, né, dentro da federação, cada um ficou com uma cadeira, Pessoal com um, Rede com outra. Eu estou fazendo essa retrospectiva porque eu acho que esse é o tipo de saldo, de balanço, que as lideranças partidárias devem, né, fazer, não só considerando o resultado em Guarulhos, porque essa federação, né, ela tem abrangência, né, nacional, então a gente vai precisar, né, entender um pouco se esse tipo, né, de estratégia, né, de inovação legislativa, né, que a gente teve no direito eleitoral, ele vai ser capaz de cumprir com a sua expectativa, né, que é reduzir a fragmentação de partidos. Mas isso também passa por uma avaliação interna de cada partido, né, se é que vai desaguar numa fusão entre partidos menores. Isso ainda está no ar. A gente precisa avaliar, né, como cada liderança partidária vai entender a sua dispersão aí, né, de poder, porque o território brasileiro, os partidos não estão presentes homogeneamente, né, no território brasileiro. São 5.569 municípios, a gente não tem todos os partidos homogeneamente distribuídos. Então, assim, faz sentido, às vezes, uma aliança em um lugar, e outro lugar talvez não tem tanta, não tem ganhos para esses partidos que são federados. Então, essa questão ainda está para ser avaliada, né? Sim, é isso aí. Bom, o primeiro bloco passou voando, a gente tem uma série de questões para discutir mais no segundo bloco. Você que está acompanhando a gente, não sai daí, porque a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, o nosso tema de hoje são as eleições municipais de 2024 e a gente está discutindo esse assunto com os nossos 2 convidados, o doutor Regis Rocha, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Guarulhos, e também recebemos
o professor Vinícius Alves, que é cientista político e dá aulas no IDP aqui de São Paulo. Bom, professor Vinícius, vamos falar um pouquinho sobre essa dificuldade que é entender coeficiente eleitoral, né? Houve nessas eleições aí a mudança, né, de como se distribuem as sobras do coeficiente eleitoral. Mas é importante, primeiro, entender o que é esse coeficiente eleitoral que torna a compreensão de quem consegue se eleger e quem não consegue um pouco difícil. Por favor, professor, traz essa luz para a gente. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, o cálculo do quociente, ele envolve uma razão simples, né? Assim, a divisão entre o total de votos válidos e o total de cadeiras disponíveis. Esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter para compreender como são distribuídos os assentos, né, no legislativo. Né? Então, se um partido, por exemplo, consegue 2 vezes mais, bate o quociente por 2 vezes, ele consegue 2 cadeiras. Mas não é simples assim, dessa maneira, né? Nunca é um número exato também. E o quociente, vamos supor, né? Se um partido, nesse exemplo, ele conseguiu superar o quociente em 2 vezes, pelo menos, ele vai ter 2 assentos. E para quem vai ser destinado vão ser destinados esses assentos, né? Para os 2 primeiros que estiverem na lista. Então, por isso é importante, né, a gente reforçar essa questão da lista aberta, né? Ela não é uma lista ordenada, como em outros países a gente pode ter uma noção de uma lista fechada, né? Assim, o eleitor escolhe o partido que ele vai votar, mas a lista já está pré-determinada, né? O posicionamento dessa lista está pré-determinado pelo partido. O eleitor brasileiro, ele tem a disponibilidade aí de ordenar essa lista. Então, por isso, existe uma crítica, né, assim, entre as pessoas, né, os analistas, os cientistas políticos, as pessoas que acompanham a política em geral, de que esse formato, ele enfraquece os partidos, né, ele induz uma diferenciação, mesmo dentro do próprio partido, uma individualização, né, assim, da competição. Os candidatos do mesmo partido buscariam se posicionar melhor dentro dessa lista. E aí também tem um outro critério que é muito importante a gente considerar, que você precisa ter pelo menos, o candidato precisa ter pelo menos 10% dos votos, né, que foram destinados para ele se posicionar como um postulante a assumir uma das cadeiras que o partido conquistaria. Então, assim, tem um cálculo que envolve, inicialmente, uma divisão entre o total de votos válidos e o total de cadeiras, tem uma questão de ordenamento dentro dessa lista e um patamar mínimo que cada candidato precisa ter para conseguir acessar essa cadeira. Isso acaba, né, trazendo algumas complexidades para o entendimento das pessoas, muitas vezes, porque alguns candidatos têm uma votação expressiva, mas não acessam uma cadeira. E isso, em geral, acontece porque ele não ficou bem posicionado, né, assim, tão bem posicionado dentro da lista do seu partido ou da sua coligação. Muitas vezes, um candidato pode acessar, desde que tem, por isso que é importante, né, frisar, quando bate o quociente eleitoral, o partido consegue uma cadeira. Se esse partido conseguiu apenas uma cadeira, bateu o quociente eleitoral por pouco, o primeiro colocado, né, o primeiro candidato dentro dessa lista vai conseguir essa cadeira. Se um outro partido mais competitivo conseguiu, vamos supor, 5 superou o quociente eleitoral em 5 vezes, o quinto candidato desse partido, ele pode ter uma votação menos expressiva do que o candidato que ficou em primeiro na outra lista. Então, assim, não necessariamente é uma ordenação entre os mais votados. Então, existe uma distribuição, justamente por isso é o sistema proporcional. Doutor Regis, essa mudança que teve das sobras, né, qual foi o reflexo dela nas eleições aqui de Guarulhos
nesse ano? Que a gente já houve um problema no passado, mas, enfim, não tinha ainda essa questão da distribuição das sobras, né, que é uma distribuição que todos os partidos podem participar, mas como que o senhor entende que isso se refletiu nas eleições aqui da cidade? Realmente, foi uma situação de forma significativa, né? Como eu havia comentado até aqui nos bastidores, que realmente é aquele negócio, candidatos que tiveram uma votação expressiva não necessariamente seriam eleitos. E a questão do sistema proporcional é bem interessante, né? Como eu até havia falado, nós fomos obrigados, né, a realizar um curso específico para isso, né? O tamanho, a dificuldade que eu, particularmente, estou falando eu mesmo, né, apesar de muitos anos aí atuando no direito eleitoral, na questão na defesa de interesses de partidos e candidatos, etc. e tal, eu senti uma dificuldade, tanto que eu fui obrigado a fazer, montar um curso justamente para isso, né? E confesso que ainda tenho dúvidas, ainda se eu for fazer o cálculo por conta agora, eu acho que eu não vou acertar, né? Porque o negócio virou uma matemática mesmo de verdade. Então é interessante essa questão do sistema proporcional, até fazendo um complemento que, na relação ao que o professor Vinícius falou, ele é dividido em três blocos, né? O primeiro realmente é aquele caso onde que o partido que atendeu lá, o partido que atingiu, né? O coeficiente lá, então ele pode trazer lá o candidato o mais votado, né? Só que depois vai descendo. Aí vem a segunda rodada, que como se fosse uma espécie de uma repescagem, né? Que é o critério da maior média, e assim vai. E depois na terceira rodada, que é diante de uma cláusula de desempenho individual. Então, essa terceira rodada vai de encontro com aquela questão que o professor Vinícius falou. Às vezes, um candidato que foi menos votado, né, ele tem chance se eu me corrija, eu estou errado, né, professor? Mas é isso mesmo. Se ele foi menos votado, nessa terceira rodada, ele tem chance de entrar, se o partido fez uma votação expressiva, né? Então, é aquilo que eu falo, essa proporcionalidade, ela se tornou. Então, realmente, na prática, no atual pleito, aí, realmente, foi o que aconteceu, o reflexo disso. Né? Candidatos com um número de votos expressivo, né? E expressivo mesmo, não é uma coisa assim, não necessariamente. Por isso que eu falo, às vezes a questão são dois pontos importantes que a gente avalia um pouquinho na prática. É você escolher o partido certo, né? Isso é importante. Você tem que saber escolher o partido que você vai sair, isso é muito importante, porque isso pode decidir a sua vida na questão, né, da possibilidade de você conseguir uma cadeira. Então, no primeiro momento, escolher um partido certo, isso já é fundamental. Então, realmente, houve um reflexo bem significante aqui em Guarulhos, né? Assim, dessa vez foi bastante, assim, pontual, né, no sentido que candidatos com uma votação expressiva não conseguiram a cadeira. Professor Vinícius, tem essa questão também, né, de como houve essa mudança, né, que todos os partidos podem participar da última fase das sobras dessa super repescagem. Aqui em Guarulhos, a gente teve 9 candidatos, né, 26% do total da Câmara, que foram eleitos por média, que é a turma que entrou aí nessa repescagem. Então, foram 5 candidatos de partidos com mais de uma cadeira. Teve 2 candidatos de federação que também foram eleitos por média e 2 partidos com uma representação única, ou seja, eles não tinham sido eleitos pelo coeficiente, mas entraram pela média. Professor, como que essa mudança, nessa última fase aí de sobra do coeficiente, como que isso reflete no final, nas eleições? Isso aumenta a variabilidade, né, de partidos da Câmara? Como que fica? Sim, a ideia é que essa mudança, ela mirava, né, ter uma maior proporcionalidade, né, preservar a noção de proporcionalidade, por isso veio essa alteração. E então é preciso, né, deixar claro que nem sempre a etapa do quociente ela é suficiente para a distribuição das cadeiras, por isso a gente vai
para o cálculo das médias, né? E aí a média de cada partido, né, segue um raciocínio semelhante, né? A gente divide, né, o total de votos válidos do partido pelo quociente partidário, mais um, e aí você tem essa média do partido, né, que é determinada por esse cálculo. O partido ou federação, né, que atingirem a maior média, fica com essa vaga, e se tiver mais de uma cadeira sobrando, essa operação é refeita, como o doutor Regis falou. A gente tem etapas sucessivas, assim, até esgotar as vagas disponíveis, né, as cadeiras disponíveis. O que mudou para 2024, né? Participava até 2022, né, os partidos que atingiram, somente participavam os partidos que atingiram 80% ou mais do quociente eleitoral. Então, os outros 20% eram eliminados, né? Então, essa foi uma alteração, né, que foi trazida, né, para a eleição de 2024, que quando o STF determinou, né, a inconstitucionalidade dessa regra, no sentido de preservar, né, uma maior proporcionalidade dessa representação. Então, esse patamar de 80% foi eliminado, e agora, com essa eleição de 2020 para frente, né, todos os partidos e federações podem participar dessa distribuição dessas últimas vagas, né, não precisa ter essa barreira aí dos 80%. Isso pode, de alguma forma, guardar uma proporcionalidade em relação ao que foi o desempenho de cada partido ou federação, mas também pode induzir uma maior fragmentação dos legislativos. Então, assim, essa é um equilíbrio que a gente está ainda tentando, né, entender, porque as alterações, né, no sistema eleitoral, elas não são casuísticas, né, elas nem são aplicadas quando são feitas em cima da hora, assim, muito próximo da eleição, né? O doutor Regis pode discorrer melhor sobre isso, mas existe um princípio, né, de que uma alteração que não vem para o sistema institucional pelo menos um ano antes da eleição, né, não é aplicada. Mas outras, né, que já foram, já fazem parte do nosso sistema, a gente ainda não tem a exata dimensão do efeito delas para a composição, né, do nosso sistema partidário. Então, esse impacto da distribuição das cadeiras, principalmente das sobras, né, ela vai ser objeto de discussão, né, de debate, certamente, entre lideranças partidárias para os próximos pleitos. Isso aí. Agora a gente vai falar de outra coisa importante também, que tem a ver com a discussão de gênero, né, que trata aí da distribuição, né, a proporcionalidade na distribuição, tanto de fundos quanto de tempo de rádio e TV. Então, nessas eleições se estabeleceu que o mínimo é 30% e o máximo 70% entre os gêneros, né? A gente sempre acaba, enfim, por uma questão histórica, as mulheres acabam ficando aí com esse mínimo de 30%, acaba sendo destinado para as mulheres. E a gente queria entender se essa proporção, e essa pergunta eu faço para o doutor Regis, se essa proporção, olha, agora as mulheres vão ter, né, 30% da distribuição de fundos, 30% da distribuição de tempo de rádio e TV, né, principalmente de rádio aqui em Guarulhos, né? Como é que isso se refletiu nas nossas eleições aqui na cidade, doutor Regis? Isso foi respeitado? Como que o senhor analisa? Então, com relação à questão da cota, a gente costuma falar assim pelo menos na eleição passada, essa eleição ainda não tenho informações precisas com relação a isso. Pelo menos eu não tive nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo, né, não, pelo menos para nós não veio nenhum tipo de informação. Mas nós chamávamos a questão, porque essa divisão, assim, cada partido tem que observar o seguinte, a regra é simples, né? No sistema proporcional, mínimo de 30 e o máximo de 70 de candidatos de cada gênero. Tá lá no artigo 10 do parágrafo 3º da lei 9.504/97, que é a lei eleitoral. O problema que acontece com a questão da distribuição, fala um pouquinho da questão da mulher, né?
Nós tivemos casos nas eleições passadas, anteriores, por exemplo, nós chamamos de candidaturas fictícias. Então, por exemplo, para atingir esse número de cotas, no caso da mulher, por exemplo, o indivíduo colocava a candidata e colocava a própria esposa, né? Então, isso foi uma situação que o TSE ele ficou bem atento a isso, tá? E justamente por conta disso. Então, por exemplo, colocava-se a própria esposa como candidata, né? E para atingir o número de cotas. Então, até onde eu sei, o TSE estava exercendo uma fiscalização muito contundente nisso, tá? Até porque a questão da fraude, né, que a gente chama de candidaturas fictícias, pode gerar uma situação gravíssima, que a fraude pode gerar a cassação da chapa, né? Então, isso foi realmente muito observado. O TSE, nessa última eleição agora, esteve olhando de perto essa condição, tá? Eu não sei de nenhum caso específico, pelo menos até onde, né, a informação, mas é justamente essa condição. Então, por exemplo, se houver essa questão de chamar de candidaturas fictícias para fazer cumprir essas cotas numa situação como se fosse uma fraude mesmo, né? Isso pode gerar realmente uma cassação da chapa. Então, realmente, isso foi muito bem pontuado pelo tribunal e ficou bem evidente isso, para evitar situações passadas, como eu falei, né? A pessoa colocar o candidato, colocar lá uma mulher, colocar a sogra, colocar a pessoa, né, só para cumprir essa controle. Então, como é que o TSE está fazendo isso? Através do cruzamento de informações, né? Até, por exemplo, de criação de páginas no próprio Facebook, porque você, por exemplo, você precisa, para fazer a sua campanha, você precisa criar uma página específica lá para fazer. Então, isso também foi acompanhado pelas redes sociais. Então, eu só posso dizer que, atualmente, houve um exercício muito contundente da parte da fiscalização nesse ponto. Professor Vinícius, aqui em Guarulhos, né, com relação à distribuição de cargos na Câmara, houve uma redução da participação das mulheres. Era a casa das 7 mulheres, eram 7 mulheres, o número reduziu para 4, embora a cidade tenha 53% de eleitoras, né? A gente tem a maioria das eleitoras. Essa questão da gente não conhecer, de haver essa dificuldade na ampliação da representatividade feminina, principalmente nessas eleições, foi uma característica de Guarulhos, é uma tendência nacional, enfim, como que o senhor avalia essa dificuldade de aumentar, né? Você está melhorando a questão da proporção do tempo mínimo de TV, também de recurso, mas não consegue ampliar a representatividade. Sim, essa questão, ela evidencia, né, um déficit aí de representação política, né, a subrepresentação de mulheres, ela é uma realidade comum, né, assim, no Brasil inteiro. A gente tem variações, mas considerando, assim, o universo inteiro aí do Brasil, né, os dados que estavam disponíveis no TSE para a eleição de 2024, agora já mesmo, a gente tem aproximadamente 18% das vagas, né, de vereadores sendo ocupadas por mulheres no Brasil, e aí a gente tem uma distribuição regional que tem algumas variações, mas se situa aí na casa de 18%, 19%, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte e no Sul. Na região Sudeste, a gente tem aproximadamente 16% das vagas, né, nos legislativos municipais sendo ocupados por mulheres, e em Guarulhos a gente tem uma situação um pouco mais desfavorável, né? Assim, Guarulhos fica abaixo do que é a proporção do Sudeste, né? Antes era 20%, né? E na última legislatura, e agora cai para aproximadamente 12%. É uma proporção menor, então, né, de mulheres em comparação com a região Sudeste, e também, né, considerando aí um total nacional. Isso a gente, né, é importante destacar que as mulheres são mais da metade, né, do eleitorado em Guarulhos. Isso, de alguma maneira, a gente poderia projetar que elas tivessem mais mulheres, né, na Câmara,
mas também é importante, né, retomar a ideia de que a disputa para vereador, ela envolve esses cálculos que são complexos, como o Dr. Regis retomou, a gente conversou sobre isso. Então, isso, nem sempre as mudanças que foram feitas, né, em termos de legislação, elas vão garantir uma maior competitividade da mulher e do posicionamento dessas mulheres candidatas dentro das listas dos partidos. Então, assim, acho que a dificuldade, esse gap aí, né, de subrepresentação, ele diz muito sobre as instâncias partidárias mesmo, né, que precisam, de alguma maneira, ser mais receptivas, né, mais favoráveis para mulheres e minorias ocuparem espaços de poder. A distribuição de recursos, né, que catalisam, assim, né, a competitividade desses candidatos, que vai ser decisivo, né, para conseguir acessar. Então, a gente tem um funil, vamos pensar assim, né, dentre a quantidade de candidaturas, até mesmo de suplência, né, a gente tem evidências aí em trabalhos de colegas, cientistas políticos, que mostram que não é uma questão de simplesmente de estar de fora ou não estar interessado na participação político-partidária, né, as mulheres estão cada vez mais ativas, né, assim, engajadas politicamente, estão ocupando espaço na sociedade relevante, mas existe ainda um filtro aí, né, de competitividade que acaba afastando as mulheres de espaços na representação aí, na política institucional. Sim, sim. Bom, a gente tem que deixar esse recado também, né, para as mulheres pensarem sobre isso. A gente tem aí a maioria de eleitoras, então, de repente, aumentar a nossa representatividade na política também é algo extremamente importante para o futuro eleitoral, tanto em todo um país, né? Bom, a gente tem muito mais assunto para tratar, mas tudo isso fica para o próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, o nosso tema de hoje são as eleições municipais 2024. E para tratar desse assunto, nós estamos conversando com o Dr. Regis Rocha, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Guarulhos, e também com o professor Vinícius Alves, que é cientista político e dá aulas aí no IDP de São Paulo. Então, vamos falar rapidinho aqui sobre as cotas para negros, principalmente a questão da distribuição tanto de recursos quanto de tempo de rádio e TV, que agora se estabeleceu que tem que haver uma proporcionalidade com relação ao número de candidatos negros dentro do partido. Professor Vinícius, no caso dessas eleições, né? Como que a gente pode... Será que houve alguma consequência dessa regra, por exemplo, em relação à composição da Câmara de Guarulhos, quando a gente fala aí de brancos, negros, pardos? Sim, a composição da Câmara de Guarulhos agora, né, tem 35%, né, dos vereadores eleitos que se autodeclararam pardos ou pretos, né? Esse é um número próximo ao verificado para a região sudeste, que é de aproximadamente 37% dos candidatos, né, que foram eleitos com esse perfil, né, racial. No Brasil, a gente tem um número ali próximo, né, 45% aproximadamente dos vereadores, né, se autodeclararam pretos ou pardos. Mas é também interessante a gente notar que existe uma disparidade em termos regionais. Assim, a gente tem metade dos candidatos eleitos que se autodeclararam pretos e pardos na região centro-oeste, na região nordeste, mais de 60%, na região norte, mais de 75%, isso muito provavelmente tem a ver com uma autodeclaração de pardos que é mais expressiva, né, em alguns estados da região norte,
E na região sul a gente tem menos de 15%, né, dos vereadores eleitos que se autodeclararam pardos e pretos. Isso diz muito também sobre uma diversidade, assim, né, do Brasil, da composição, né, do país, mas diz também sobre os desafios, né, que esse segmento da sociedade, né, tem para se fazer presente no poder, né, na institucionalidade. Acho que algumas questões que foram introduzidas ajudaram a gente a promover, né, a competitividade, mas existe uma disparidade muito grande quando a gente observa regionalmente o país. Talvez por isso eles deixaram a lei aí aberta às proporções, né? Isso vai depender da proporção de candidatos dentro do partido nessa questão do tempo eleitoral, mas isso já ajuda, né? Para tentar deixar mais equânime essa questão entre os próprios candidatos dentro do próprio partido, né? Sim, tem essa questão e também tem uma questão de maior consciência, assim, né? Hoje aumentou também o número de pessoas que se autodeclaram pretos e pardos, essa é uma tendência que os números, né, do IBGE têm mostrado nos últimos anos. Mas ainda assim a gente tem uma disparidade em termos de representação e uma diversidade regional também, que é notável no Brasil. Isso é muito importante. Agora eu quero falar também de uma outra mudança bastante interessante, né, de adequação aos tempos atuais. Houve aqui, nessa eleição, né, passou a ser crime, né, divulgar no período de campanha fatos inverídicos sobre partidos ou candidatos para exercer influência no eleitorado, e também o uso de inteligência artificial foi regulamentado. E o doutor Regis, né, uma das especialidades dele é justamente observar a questão do crime eleitoral nas eleições, né, faz parte de uma comissão que combate a corrupção eleitoral. Doutor Regis, em primeiro lugar, só para a gente começar a entender, existe hoje até instituições criadas para realmente focalizar nesse tema de fake news, deepfakes, informações inverídicas. As instituições da Justiça Eleitoral, ela sempre trabalha por fiscalização própria ou de órgãos ali que estão acompanhando a eleição, como a OAB, ou tem que haver denúncia? Muito bem. Vamos lá. É um problema realmente, mas apesar de ser um problema, o fake news, né, o famoso fake news, na verdade é a mentira e a desinformação, né? Isso sempre existiu, né? Isso aí é um negócio que não é novidade. Nós tivemos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, questões de informações mentirosas para poder desestabilizar o inimigo na Segunda Guerra Mundial. O problema atual da questão da mentira, da desinformação, é a questão justamente da velocidade pela rede social. Então, por exemplo, você tem hoje um problema, né, que é um problema pontual. Então, por exemplo, se um determinado candidato vai lá por uma questão, né, de estratégia política, sei lá, talvez, que eu acho errado, mas, né, vai lá e publica uma informação falsa. O que acontece? Não acontece nada? Acontece, né? Então, se eu, por exemplo, na qualidade de prejudicado, o que você vai fazer? Você vai entrar com uma representação, vai pedir para que aquilo seja suspenso, o juiz com certeza vai deferir, né, preliminarmente falando, e aquela desinformação vai sair daí. Só que o problema é a velocidade. Aquela informação, ela já atingiu um número muito grande de pessoas, entendeu? Por conta Então, o que eu atualmente, até porque é crime, né? Então, o que acontece? O que o TSE tem feito atualmente? Convênios, né, com as empresas de tecnologia, justamente para poder minimizar essa situação, né? Então, assim, eu vejo que, às vezes, na grande maioria dos problemas que aconteceram na prática, o candidato lá, né, colocou lá uma informação falsa. Aí, o candidato prejudicado vai lá e entra com a representação. O juiz manda suspender. Não, imediatamente manda suspender. Aquela informação é retirada. Só que nós temos uma situação muito interessante. Aí aplica-se a multa. Aí o candidato que fez isso, ele fala assim, ele faz a gente chama de cálculo político. O que é cálculo político? Eu faço, a multa é tanto, então eu vou pagar a multa, mas pelo menos eu fui lá e dei aquelas informações e desestabilizou, né, a campanha do outro.
Então, isso é uma questão de conscientização. Eu sempre falo isso, conscientização, né? O que precisa acontecer? O candidato, quando ele deixa uma ferramenta, né, que normalmente não é o candidato que faz isso, é um assessor, um secretário, etc. e tal, ele tem que conscientizar que aquilo ali é um crime, entendeu? E pode até, na frente, lá representar uma cassação, ou até mesmo um impedimento de registro de candidatura, etc. e tal. Só que as pessoas não têm condição, porque eu vou dizer assim, que o candidato, ele é responsável, não é o assessor dele. Então, se você coloca uma ferramenta para que a pessoa colocar as informações, né, fazer o material de campanha, etc. tal, tudo bem. Mas a partir do momento que coloca alguma coisa errada, a responsabilidade é do candidato. Então, o que falta, às vezes, as pessoas terem noção do que pode acontecer. Então, às vezes, você ouve falar na televisão, fulano foi cassado. Puxa, você vê, é uma perseguição, o TSE está perseguindo, não sei o que. Não, realmente ele teve uma situação. O problema é que o processo ele vai caminhando e aquilo lá pode gerar realmente uma cassação lá na frente. E aí o que acontece? Dá a impressão, mas às vezes aquele candidato praticou um crime. Então, isso que é importante. Então, assim, eu vejo que o primeiro passo, a eleição já passou, mas o próximo pleito, eu costumo dizer o seguinte, que não sou eu que disse isso, mas um vereador antigo da cidade, já está atuante há muitos anos, ele falava o seguinte, tudo que temos hoje, você tem que ter um bom contador para fazer campanha e um bom advogado, né? Então, eu faço um apelo aqui, né, que procurem, numa próxima eleição, os candidatos, os pretendentes candidatos, que orientem suas equipes, que façam uma observação com relação a isso, procurem, porque isso é um problema. E outra, para a gente encerrar esse primeiro ponto aqui, né, da nossa conversa, precisa ter uma regulamentação das redes sociais. Porque enquanto não houver uma regulamentação, fica mais fácil, fica parecendo terra de ninguém, né? Quer dizer, eu ponho a informação, só que assim, a partir do momento que você passa a responsabilizar a rede social, numa posterior evidente indenização, eu acho que aí a coisa fica um pouco... Porque, assim, a própria rede, que ela tem como também fiscalizar isso. Eu não digo fiscalizar, mas minimizar. Então, o que acontece? Se houvesse... na minha opinião, eu acho que precisa urgente uma regulamentação. Você imagina, você pega, por exemplo, um candidato que está lá nas pesquisas, etc. e tal, falando na parte prática, né? 24 horas antes da eleição, se propaga uma notícia falsa. Ele pode perder a eleição por conta de uma notícia falsa. E como é que você reverte isso depois? Diz para mim. Ninguém é culpado de nada, né? Então, gente, isso é uma coisa muito séria. Felizmente, o TSE está conseguindo atingir os objetivos, mas realmente muita coisa precisa melhorar nesse aspecto, porque senão fica complicado. De fato, é muito importante. Professor Vinícius, como que... O doutor Regis acabou de nos trazer uma situação que quando se dissemina uma notícia falsa em cima ali nos últimos dias para o pleito, né? Como tratar uma questão como essa e como que isso se reflete, inclusive, no próprio processo eleitoral, né? Entre os partidos, na decisão do eleitor, né? Como que funciona essa velocidade de atuação da justiça eleitoral num prazo tão curtinho? Sim, a justiça eleitoral, ela busca, né, ser célere, e os prazos são curtos, e tem um aparato, né, que não é apenas jurisdicional, né, assim, é administrativo também. É importante reconhecer uma especificidade, assim, né, da justiça eleitoral no Brasil, que tende, né, a dar conta, né, assim, busca correr atrás dessas transformações que podem impactar na corrida, né, e certamente a desinformação em massa, especialmente, né, essa quando ela é produzida às vésperas da eleição, ela é algo muito crítico, né, para o desenrolar do sistema, do processo eleitoral. Esse é um ponto que eu acho que está conectado com algo que está acontecendo não apenas no Brasil, mas em outros países também. A gente vê uma escalada aí de hostilidade, né, de agressividade entre competidores, e embora, né, como o Dr. Regis trouxe, né, essa questão da desinformação, ela não é uma novidade especificamente, mas o formato, né, o método que se utiliza hoje,
ele é capaz, né, assim, de impactar de uma maneira muito expressiva, né, a formação de preferências dos eleitores. Então, assim, você não tem mecanismos hoje para poder barrar esse tipo, né, porque existe um esforço coletivo, assim, até mesmo das plataformas. Então, assim, muita coisa ainda precisa ser discutida para a gente conseguir chegar, né, num momento mais de garantir condições de competição mais justas para todos os candidatos. E eu acho que um ponto específico sobre isso, né, a gente tem até uma pesquisa que foi desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos, com colegas, que mostra que existe um engajamento pela hostilidade. A gente identifica o engajamento pelo ódio, né, assim, a possibilidade de vitória de um partido que se odeia, ela engaja muito, as pessoas estão dispostas a gastar mais tempo, né, nas atividades partidárias. É óbvio que existem outros elementos que engajam as pessoas em atividades partidárias, mas essa escalada na tensão de adversários, eu acho que está conectada de alguma maneira com esse método aí de disseminar desinformação, disseminar hostilidade, uma tentativa de aglutinar eleitores em torno de uma candidatura. Então, assim, é sempre mirar um candidato e esparramar uma conversa que, né, assim, não sabe se tem uma fronteira ali entre a realidade, tem algum elo com a realidade, por isso que tem alguma dose de sofisticação mesmo, né, nesse método. Não dá para fingir que a gente está lidando com gente amadora, assim, quando entende Sim, isso. Mas é uma questão crucial, eu vejo, assim, para os processos eleitorais contemporâneos. Sim. Agora, assim, só para finalizar, que a gente já está ali, terminando o programa, né? Vai ser o último tema que eu queria tratar agora novamente, né, com o professor Vinícius. O senhor falou rapidamente no início do programa sobre a composição partidária aqui da Câmara, e eu citou, inclusive, os partidos aí com mais cadeiras e tal. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que a gente está... Qual que foi a mensagem que o eleitor de Guarulhos passou, né, com essa composição partidária, e se a gente está alinhado aí com a tendência nacional. Bom, sim, a realidade da Câmara Municipal, né, de Guarulhos, ela é uma realidade de fragmentação partidária, assim como a gente pode viver na Câmara dos Deputados no Brasil. A gente tem um grande número de legendas que acessam pelo menos uma cadeira, e isso é importante a gente pensar em termos de governabilidade, né, assim, a coligação vitoriosa, né, para prefeito, ela reuniu 4 partidos, né? Esses 4 partidos conseguiram 7 cadeiras das 34. Então, assim, 17 partidos conseguiram pelo menos uma cadeira. Se a gente faz um indicador aí, né, como eu disse, de número efetivo de partidos, né, assim, esse é um indicador tradicional na ciência política, que é usado para medir o grau de fragmentação, ou da votação, ou, no caso específico que a gente está tratando aqui, na fragmentação dos assentos, né, assim, da quantidade de partidos que acessam o Legislativo Municipal e uma distribuição dessas cadeiras entre eles. Então, assim, a gente teria pelo menos aí 11 partidos que seriam decisivos para estabelecer uma conexão, né? Como que o prefeito governa, né? Ele tem que reunir maioria, né? Muitas vezes para, né, conseguir passar uma lei, para conseguir... as políticas públicas são muitas vezes levadas adiante numa interação entre executivo e legislativo. Então, quando você tem uma Câmara muito fragmentada, isso mostra que existe alguma dificuldade, né, assim, para compor maioria, porque você está negociando com uma variedade de partidos, o eleitor de Guarulhos franqueou acesso, né, à Câmara de um grupo diverso de partidos, né? A gente tem partidos que se destacam, como Republicanos, PSD, um segundo pelotão aí, PT, Mobiliza, Democracia Cristã, mas também temos o Novo, o PL. Então a gente está falando, isso aqui são partidos que têm mais de uma cadeira. A gente tem uns 10, 11 partidos aí com pelo menos uma cadeira. Então, assim, as negociações nesse sentido são mais custosas, né? Assim, e essa é uma realidade
compartilhada, porque o sistema partidário brasileiro é fragmentado, não só, né, na realidade municipal, mas espelha de alguma forma o que a gente vê nos estados e até mesmo na Câmara dos Deputados. No caso do Brasil, onde se buscou ali um centralismo, né, os partidos mais ao centro, à direita, tiveram aí um destaque nessas eleições. Guarulhos também segue essa tendência, essa linha? Sim, dentre os partidos que mais se destacaram, acho, em capitais e grandes municípios, né, que são estratégicos, assim, para a gente pensar articulações, inclusive para as próximas eleições, né, a gente tem um grupo aí de partidos de direita, alguns mais ao centro, outros menos ao centro, né, mas Guarulhos também deu algum destaque para alguns partidos mais à direita, né, assim, do sistema, como o PSD e o Republicanos. A gente tem o PT também, que está ali, né, com 3 cadeiras na Câmara, mas também outros partidos mais à direita estão entre os mais destacados. Então, Guarulhos tem, de alguma maneira, espelha, de alguma maneira, o que a gente viu nessa realidade nacional. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Vou dar um minutinho para que vocês façam as suas observações, né, as suas considerações finais. Vamos começar, então, com o Dr. Regis, bem rapidinho. Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Eu acho que esse programa, esse formato é muito importante. A gente costuma dizer que para você participar da política, você não precisa ser candidato. Basta você começar a acompanhar. Então, acho que é muito importante. Então, em nome da OAB Guarulhos, na comissão que eu estou presidente, na Comissão de Direito Eleitoral e Combate à Corrupção Eleitoral, quero só agradecer a oportunidade, agradecer também a oportunidade que me concedida pelo presidente Abner, que sempre está focado nessas questões políticas, partidárias, com relação ao nosso suporte na Comissão de Direito Eleitoral. Ele tem cobrado de mim a atuação, e eu gostaria de deixar aqui uma solicitação no seguinte sentido. As eleições acabaram, a comissão ela vai continuar trabalhando, né? Nós vamos, durante esse período todo, tentar desenvolver um trabalho de conscientização, de conhecimento, tudo, né? Isso é muito importante, eu acho que isso aqui falta. Então, nós vamos continuar trabalhando, a OAB está de portas abertas, a Comissão de Direito Eleitoral está de portas abertas para a Câmara Municipal, né? Para o Executivo também, se for o caso. E dizer aqui que a proposta, nós estamos aqui disponíveis de iniciarmos, se for o caso, uma parceria, né, com a Câmara, no sentido de fazer um trabalho com os parlamentares, se for o caso, porque eu acho que é muito importante isso. Então, assim, só para dizer que o trabalho da comissão continua e nós estamos presentes sempre à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece também. Professor Vinícius, suas considerações finais. Eu só quero agradecer e parabenizar a TV Câmara Guarulhos. Acho que esse formato ele é muito interessante para a gente aproximar, né, assim, questões que são muito contemporâneas, que estão sendo, né, muito decisivas para a gente pensar a política hoje. E acho que esse formato aqui é um diálogo que aproxima as pessoas, né, da realidade do poder legislativo local e traz, né, esse entendimento sobre dinâmicas da política brasileira. Então, acho, para mim, é uma satisfação participar do programa. Agradeço novamente o convite e fico à disposição para futuras oportunidades para a gente seguir dialogando. E, é claro, a gente agradece a participação dos nossos convidados que enriqueceram o nosso conhecimento sobre os meandros aí da legislação eleitoral. A gente agradece também o nosso telespectador internauta que acompanhou o programa até agora, e aproveito para convidar você a assistir às próximas edições do Câmara em Pauta, que sempre traz temas importantes de debate público, temas em destaque, temas polêmicos. Então, a gente espera você nas nossas próximas edições. Até lá!